Nada ou ninguém poderá me separar do Senhor. Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos. A gente está aqui para gravar, certo? Mais este vídeo, este culto nessa noite, né? Culto de adoração, culto de domingo à noite. Okay? Nós queremos servir e adorar o Senhor. Por enquanto, a gente ainda está nessa situação, né? E vamos ver como é que vai ser as próximas decisões para frente, tá certo? Com relação aos cultos. Nós queremos continuar servindo ao Senhor e nós vamos servir ao Senhor nessa noite com os cânticos, com as músicas. Tá bom? Então, vamos ter o nosso momento de louvor neste momento e depois nós vamos ter o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe, queridos. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Estamos reunidos aqui, né? Pra vocês verem, a gente está aqui desde quinta-feira, né? A gente está com as mesmas roupas. Essa é a vontade que a gente tem que estar aqui na igreja, né? Que a gente não quer mais sair. Né? Então, estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Para louvar a Deus. E vamos louvar a Deus com 3 cânticos de exaltação a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico... Meu nome é Deus. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor. Não esqueci. 3, 4. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Pois aos que o temem bem nenhum
faltará. Vamos louvar a Deus com mais um cântico, Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Lara la lara la lara lara la lara la lara la lara lara la. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor?
poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. A vitória. A vitória. Mais uma vez, pastor. Então, depois agora desses cânticos, irmãos, que os irmãos entoaram ao Senhor, né? Obrigado pela ajuda deles. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Então, se você ainda não pegou, tá? Por favor, pegue sua Bíblia. Nós vamos ver bastante texto nessa noite, tá? Então, você pegue para acompanhar, para ver se as coisas que têm sido ditas aqui têm sido de acordo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. O problema é uma realidade incontornável, é uma realidade que nós enfrentamos no mundo caído e no mundo do mal. No Antigo Testamento, ele faz um dos candidatos que era conselheiro de Jó, ele declarou o seguinte: o homem nasce para a tribulação, como a faísca voa para cima. Jó capítulo 5, versículo 7. Com este sentimento, com essa declaração de Elifaz, Jó também ele faz uma declaração importante no livro dele: o homem que é nascido de mulher é de curta duração e cheia de tumulto. Jó capítulo 14, versículo 1. Jeremias, que é conhecido como e chamado do profeta chorão, no seu livro de Lamentações e no seu livro de Jeremias mesmo, ele lamenta dizendo o seguinte: por que eu saí do ventre tão somente para olhar problemas e tristeza, de modo que os meus dias foram gastos em vergonha. Jeremias capítulo 20, versículo 18. Que a vida, ela está cheia de angústia, de tristeza, de dor, desilusão e desespero, é o testemunho de toda a palavra de Deus.
Toda a Escritura, ela declara essas verdades de desespero, tristeza, dor e angústia. Agora, somando a todas estas coisas, irmãos, que eu acabei de dizer agora há pouco, a dor da tristeza, a dor da angústia, ela vem também com uma realidade perturbadora. Muitas vezes, aparentemente, parece que Deus está distante e que Deus está indiferente à nossa situação que nós passamos muitas vezes. Por exemplo, Jó, no seu livro, ele declarando, diz o seguinte, Jó capítulo 13, versículo 24, por que você esconde o seu rosto e me considera seu inimigo? Jó faz essa declaração com relação ao próprio Deus, né? O salmista também, ele perguntou no Salmo 10, versículo 1, por que você está longe, ó Senhor? Por que você se esconde em tempo de angústia? O sentimento do coração do salmista no momento de dor, no momento de tribulação, de angústia, aparentemente o que ele estava sentindo naquele momento ali para ele era que Deus estava distante, que Deus estava longe, que Deus estava se escondendo desse momento difícil da vida dele. Falando por Israel, os filhos de Corá, eles perguntam no Salmo 44, versículo 24, por que você esconde o seu rosto e esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Ainda eles fazendo essa declaração, e o profeta Isaías afirmou, em verdade, tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, Salvador. Isaías 45, versículo 15. Até mesmo Davi, né, que é descrito no Antigo Testamento como um homem segundo o coração de Deus, ele teve os seus momentos de dúvida, os seus momentos de desânimo. No Salmo 13, no versículo 1, ele perguntou em desespero, né, até quando, Senhor? Até quando você vai esquecer de mim para sempre? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? Então ele fala isso no Salmo 13, versículo 1, e também no Salmo 22, versículo 1, ele fez uma expressão de angústia, irmãos, e as palavras de Davi, no Salmo 22, no versículo 1, elas ecoam a palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz, quando o Senhor estava carregando os nossos pecados, a palavra de Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Nós podemos aprender desses textos, dessas declarações, que Deus permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos. Deus permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos. Abra aí, por favor, no texto de João, capítulo 16, apenas um versículo, João 16, versículo 33, para acompanhar a leitura desse texto da palavra de Deus e ver essa verdade. João 16, versículo 32 e versículo 33 diz: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar, queridos. Nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por tua santa e bendita palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque por meio dela nós podemos encontrar consolo e conforto para o nosso coração e para a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado a graça e o privilégio, mesmo que distante uns dos outros, no nosso lar, na nossa casa, junto com a nossa família, poder ler a Tua palavra, Senhor, poder Te adorar, poder Te servir, ó Pai, que o Senhor a cada dia esteja guiando a nossa vida. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que neste instante, neste momento, Senhor, o Senhor esteja aplicando a Tua palavra, Senhor, no coração de cada um e venha de encontro à necessidade de cada um, Senhor,
transforme as nossas vidas, ó Pai, nos ajuda a andar de forma digna, de maneira que o Senhor seja engrandecido e glorificado em todas as coisas, Pai. Se nós queremos te louvar, te agradecer e te pedir, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, Deus ele permite que coisas ruins elas aconteçam com os seus filhos. Como você percebeu nesse texto aqui, o Senhor Jesus está no final do ministério dele, né? E chega no momento crucial. No versículo 16, ele exatamente diz que os discípulos eles teriam aflições, eles teriam lutas, eles passariam por grandes aflições, mas eles poderiam ter bom ânimo, porque o próprio Senhor Jesus venceu o mundo. A pergunta que nós devemos fazer é por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com os seus servos? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com os seus servos? Deus permite que coisas ruins aconteçam com os seus servos por várias razões importantes que nós poderíamos destacar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo para testar a validade da sua fé. O Senhor, ele permite que coisas difíceis, coisas ruins aconteçam com o povo dele, para que o próprio povo do Senhor, para o Senhor testar a validade da fé do povo de Deus. De acordo com Provérbios capítulo 17, versículo 3, o Senhor é um Deus que prova os corações. Deus prova o coração do homem. Mas eu gostaria que você abrisse no texto de 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ver lá, versículo 31, esse texto aqui, essa história em 2 Crônicas, capítulo 32, ela se repete em outros 3 livros da Bíblia e tem muitas lições para nos ensinar. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, diz o seguinte: contudo, no tocante aos embaixadores do príncipe de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que fez naquela terra, Deus os desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Aqui nós vemos a história de Ezequias, tá? Ele que foi um dos reis de Israel. E o versículo diz aqui que Deus deixou Ezequias sozinho para testá-lo, para prová-lo, para que ele pudesse, não o próprio Deus, mas o próprio Ezequias pudesse saber tudo o que havia em seu coração. Deus, ele trouxe doença para Ezequias por algumas razões. Como eu falei, essa história de Ezequias, ela é registrada pelo menos em 3 livros da palavra do Senhor Deus, e aqui neste versículo que nós lemos, o versículo diz que o Senhor desamparou ele para prová-lo, para saber aquilo que havia no coração dele mesmo. E quando nós lemos outros textos da palavra de Deus, ainda no texto de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, por que o Senhor agiu assim com relação a Ezequias? 32, versículo 25 de 2 Crônicas, fala assim o texto da palavra de Deus: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. O versículo 24 diz: naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. O versículo 24 fala que ele adoeceu, e a doença dele foi uma doença mortal. O versículo diz que ele adoeceu mortalmente. Nessa situação de doença que ele estava passando, ele foi orar ao próprio Deus, ao Senhor. Mas o que o versículo 25 fala é que ele não correspondeu aos benefícios que foram feitos para com ele, porque o seu coração se exaltou. Ele fez grandes coisas para Deus. Ele serviu ao Senhor, ele fez grandes reformas espirituais no meio do povo de Deus, mas houve um momento da vida dele que ele se esqueceu do próprio Deus, ele se esqueceu do Senhor. E o versículo diz que ele se exaltou.
Ele se orgulhou pelas realizações dele, pelas coisas que ele tinha feito, irmãos. E o texto diz que veio grande ira sobre ele e sobre Judá. As realizações dele levou ele ao orgulho, levou ele a se esquecer do Senhor. Então Deus trouxe doença para com Ezequias aqui por causa do orgulho dele. Mas também, quando nós lemos no texto de Isaías, capítulo 38, você pode abrir lá, queridos, para acompanhar. Isaías capítulo 38, do versículo 1, que conta também essa história, diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus está chamando a atenção aqui para Ezequias, para que ele colocasse em ordem a casa dele, para que ele colocasse em ordem a vida dele. Então Ezequias, neste momento, também, tá certo? Parece que a vida dele estava em desordem. E, por conta disso, o Senhor, neste momento aqui, irmãos, o versículo diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Então Deus trouxe essa doença aqui para Ezequias, tá certo? Porque a vida dele estava em desordem. Quando nós lembramos alguns séculos antes de Ezequias, séculos antes aí, Deus disse a Moisés, no texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, o seguinte: o Senhor teu Deus te guiou neste deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Então fica claro desse texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Deus permitiu que o povo passasse por 40 anos no deserto, 40 anos de lutas e sofrimento, de peregrinação para eles ali. E o texto vai dizer que foi para provar, foi para humilhar, para saber o que estava no coração do próprio povo. Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele é onisciente, Ele é todo-poderoso. Ele conhece o coração de cada servo dele, de cada pessoa. Os testes, então, de prova, muitas vezes acontecem na nossa vida para revelar se a nossa fé é uma fé real, se a nossa fé está na pessoa certa, se a nossa fé está no Senhor Deus, na palavra de Deus. Jó, que foi um dos homens mais fiéis do tempo dele, nós sabemos isso pelo texto de Jó, capítulo 1, ele passou por sofrimentos dolorosos, sofrimentos difíceis. Jó perdeu os seus recursos financeiros, o recurso financeiro que ele tinha, a provisão que ele tinha, ele perdeu os filhos foram mortos, né? E ele foi acometido de uma doença, irmãos, né? Foi uma doença muito dolorosa para ele, que ele passou naquele momento da vida dele. E as pessoas mais próximas que estavam dele ali se voltaram contra ele. Deram conselhos que não foram conselhos sábios. A esposa de Jó, por exemplo, pediu para que ele amaldiçoasse ao Senhor e morresse. Jó capítulo 2, versículo 9, você pode acompanhar lá também. Jó capítulo 2, versículo 9, sobre essa situação. Olha aí o que diz no versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Então essa foi o conselho que a esposa de Jó deu para ele. Quando nós lemos o livro de Jó, irmãos, nós vemos as grandes lutas e os grandes sofrimentos que ele passou. Mas apesar de toda a miséria, apesar de todo o sofrimento, de todo o desespero que foi que Jó passou, irmãos, e esse sofrimento nós sabemos pelo capítulo 1 de Jó e pelo capítulo 2, que esse sofrimento ele veio, tá certo? Porque Satanás agiu, mas que Deus permitiu que Satanás agisse dele. Mas de acordo com o capítulo 42, Jó mesmo diz que foi o próprio Deus que enviou aqueles flagelos, aquelas coisas para ele, irmãos. Mas o que chama a atenção no livro de Jó, que apesar de ele ter passado todo esse tipo de sofrimento na vida dele,
a fé dele em Deus, a fé dele no Senhor permaneceu intacta. E essa declaração que o próprio Deus fala sobre o próprio Jó. Quando nós lemos Jó, capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado e se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Continuando a narrativa do texto da palavra de Deus, quando nós vemos no capítulo 2, versículo de 1 a 7, também a mesma descrição. Quando você vê, o versículo 7 fala que Satanás saiu da presença de Deus, tá? E ele vai agir ali na vida de Jó. Mas o que chama a atenção, irmãos, nessa narrativa toda é que Jó, ele conservou firme a integridade dele. Jó continuou com a fé firme no Senhor, irmãos. E ele pôde declarar isso no livro dele. Quando ele foi confrontado com a majestade gloriosa de Deus, do Senhor, e no momento que ele teve um momento de fragilidade na vida dele, de não confiança no Senhor, um momento de dúvida, quando chega no final do livro dele, em capítulo 42, nós vemos que ele se arrepende de ter deixado de confiar no Senhor, e reconhece que tudo estava no controle de Deus, tudo estava no controle do Senhor. Jó 42, versículo 2, vai falar sobre isso. Jó 42, versículo que nós vamos ler da palavra do Senhor, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então nós vemos aqui que ele se arrepende de algum momento a fé dele, tá certo? Que ele passou, e ele fala coisas que ele não devia, coisas que ele não tinha entendimento, mas ele reconhece que Deus estava no controle de todas as coisas, de todo aquele sofrimento que estava passando na vida dele. Irmãos, isso não aconteceu apenas na vida de Jó. Isso aconteceu também com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque também, ele enfrentou o dilema na vida dele que testou a fé dele. Ele estava preocupado com o pecado da nação dele, com o pecado que estava acontecendo com o povo dele. E neste momento que ele estava aflito e preocupado com o pecado que estava acontecendo com o povo dele, ele clama a Deus, ele clama ao Senhor. O livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, você pode abrir lá, por favor? Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvará. Por que razão me mostra iniquidade, e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo
se tem manifestado distorcido. Você percebe aqui que ele olha aquela situação desesperadora da sua nação, da nação dele, o povo de Israel, ele clama a Deus pelo seu povo, né? Porque ele estava preocupado com aquela condição que estava acontecendo, porque o povo estava deixando a palavra de Deus, a lei do Senhor, e ele ficou ali naquele momento, irmão, de teste, tá? Ele estava sendo testado ali. Só que o que é mais desconcertante, depois deste clamor que Abacuque faz ao próprio Senhor Deus, irmão, a resposta de Deus é que ele não ia mudar aquela condição, ele não ia mudar aquela situação do povo dele, não. Deus ia usar uma nação ímpia, um povo que não temia o Senhor, um povo pagão, que seria instrumento na mão de Deus, irmãos, para agir e disciplinar o próprio povo de Deus. A resposta de Deus para Abacuque, olha, Abacuque, eu não vou terminar com isso, com essa situação. E de fato, eu vou trazer uma nação ímpia para que vocês sejam disciplinados. Versículo 5 ao versículo 11. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sob a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o juízo e sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. O que nós percebemos então, aqui neste momento, é que Deus resolveu agir ali usando uma outra nação ímpia para tratar com o próprio povo de Deus. Mas apesar, irmãos, deste momento aqui de confusão no coração, certo? De Abacuque, apesar neste momento que ele está diante de Deus, e Deus dá essa resposta para ele, que era a resposta que ele não esperava, nós percebemos, irmãos, que ele expressou confiança na fidelidade, na santidade, na justiça de Deus. Apesar de toda essa situação difícil que a nação dele estava passando, ele demonstrou confiança na fidelidade do Senhor, na justiça de Deus, porque ele sabia que Deus ia agir, porque ele sabia que Deus era um Deus fiel. No versículo 12 e no versículo 13, nós temos o seguinte: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, os fundastes para castigar. Tu os é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Por que olhas para os que procedem leviosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias o homem como peixe do mar, como répteis que não tem quem o governe? Então, ele faz aqui alguns questionamentos, algumas declarações diante de Deus, mas de uma forma geral, nós percebemos que ele continua com confiança do Senhor. Aqueles cuja fé é genuína, ela vai passar pelo teste que Deus permite na sua vida, trazendo-os garantia, confiança e esperança. Irmãos, em primeiro lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam ao seu povo para testar a validade da sua fé. É isso que nós vemos na vida dessas pessoas. Em segundo lugar, irmãos, Deus permite coisas ruins que aconteçam ao seu povo a fim de tirar fora a confiança que eles têm no recurso do mundo, a fim de tirar fora a confiança que eles têm no recurso do mundo.
as provas que o povo de Deus passa, elas tiram fora os recursos do mundo que os crentes muitas vezes têm confiança, deixando eles completamente dependentes dos recursos de Deus, dos recursos do Senhor. Olha aí o texto de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1. João, capítulo 6, versículo 1 diz: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então você percebe aqui, neste momento, irmãos, tá certo? Que o versículo 6, ele diz, versículo 5 e versículo 6, onde compraremos pão para que estes possam comer? Era uma situação de multidão de pessoas que estavam ali naquele momento carentes, necessidade de pão, né? E como você vê no versículo 6, no versículo 5, como eu acabei de dizer, tá certo? Filipe diz, olha onde que nós vamos ter tanto recursos aqui para comprar pão para essas pessoas, né? Filipe e os outros discípulos neste momento, eles tomaram essa situação ali nesse instante, irmãos, e eles começaram a questionar aquela situação. Versículo 7 vai falar o seguinte: Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastariam para que cada um deles tomem um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Então você percebe aqui que os discípulos, eles estão raciocinando, eles estão olhando aquela situação e eles não conseguem encontrar um meio de escape. Eles não conseguem ver como que eles poderiam agir naquela situação para aquelas pessoas que estavam necessitadas. Tá? Mas o que chama a atenção aqui, o que eles deixaram de perceber naquele momento, irmãos, o ponto importante é o versículo 6. O ponto importante aqui diz o seguinte: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus estava experimentando os discípulos. Jesus estava testando, provando eles. Porque Jesus, ele sabia o que ele iria fazer. Jesus sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Agora, nesse instante, neste momento, na nossa situação, ele sabe o que ele está fazendo. Nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos, muitas vezes, ver o agir de Deus nessa situação. Mas o texto diz aqui que ele estava experimentando eles, estava testando ele, porque ele sabia aquilo que ele estava para fazer. Ele sabia da intenção dele mesmo. Então Jesus, ele usa esse incidente, essa situação aqui, para mostrar para os discípulos a futilidade de apenas confiar nos recursos humanos. Vai existir situação, vai existir momentos que os discípulos de Jesus, eles não sabem o que fazer. E a única opção, irmãos, a única pessoa que vai poder mudar essa situação é Jesus. É o Senhor Jesus. Percebe que foi Jesus que colocou eles nessa situação aqui agora, da multiplicação de pães. Mas ele já sabia o que ele ia fazer, amados. Lembre dessa verdade importante. O Senhor muitas vezes nos coloca em situações de provas, de dificuldades, para demonstrar a futilidade de confiar nos recursos apenas humanos, das coisas desta vida. Isso não significa que nós não devemos ir atrás, tá certo, dos recursos humanos, porque eles são dom de Deus também, mas nós devemos lembrar que Jesus é o único que pode mudar essa situação. Jesus é o único que pode mudar qualquer circunstância. Deus, ele permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo para chamá-los à experiência celestial. O Senhor, ele permite que coisas difíceis aconteçam com o seu povo
para que a esperança do povo de Deus esteja na eternidade, esteja nas coisas do céu. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, Romanos capítulo 5, versículo 3, diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você percebe aqui no texto, irmãos, que ele vai dizer sobre as tribulações, e ele vai dizer que a tribulação ela produz paciência, né? E essa paciência experiência, e a experiência esperança. Esperança em quê? Nas coisas celestiais, no agir de Deus, no mover do Senhor. Esperança na eternidade, no céu. Irmãos, aqueles que esperam pelo céu, pelo seu lar celeste, nunca vai se decepcionar nesta vida. Essa vida de sofrimento, irmãos, tá certo? As coisas que nós passamos aqui é o primeiro passo na produção da esperança. Por que Deus permite que a gente passe por essas coisas? Para a gente desapegar disso, para o nosso coração sair disso, para que o nosso coração esteja no céu, para que a nossa esperança deixe de ser uma esperança nas coisas transitórias dessa vida, nas coisas deste mundo, para que nós possamos nos voltar para as coisas celestiais, para as coisas dos céus. O apóstolo Paulo, ele expressou sua esperança celestial quando ele escreveu a carta de 2 aos Coríntios, e ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima e além de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das coisas que não são vistas, nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós andamos por fé na palavra de Deus, nós andamos por fé nas coisas celestiais. Quanto maior for a carga, maior for a dificuldade, irmãos, que nós passamos hoje aqui, que nós suportamos nessa vida, mais doce vai ser a nossa esperança no céu. Mais desejoso nós vamos querer desapegar dessas coisas e queremos estar com o nosso Senhor, nos apegando cada vez mais para com o nosso Deus. Em quarto lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam ao seu povo para revelar o que eles realmente amam. Para revelar o que eles realmente amam. A forma como Abraão enfrentou a provação, irmãos, que envolveu o filho dele, revelou aquilo que estava no coração de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, você pode abrir lá para acompanhar esse texto da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Já pensou, irmãos, o teste de prova de Abraão aqui? Abraão provavelmente, ele deve ter ficado chocado ali naquele momento, aquele comando inesperado de Deus, irmãos. Porque Isaque, o filho de Abraão, foi o filho que ele desejava há muitos anos. Era aquilo que ele almejava há muitos anos no coração. Então, no momento da vida dele, quando ele estava velho e a esposa dele também, e ela não estava mais fértil, Deus anunciou que eles teriam este filho aí, de forma inacreditável, de forma miraculosa. Então eles receberam essa notícia incrível de Deus que eles seriam pais. Mas tão incrível foi também a notícia da esperança deles naquele momento, quando Deus anunciou isso para eles, irmãos, eles não acreditaram muito não. E o texto de Gênesis 17, 18, 12... vai falar que eles reagiram com riso, eles riram diante dessa situação. Olha aí, Gênesis 17,
versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara a idade de 99 anos. E capítulo 18, aqui no caso Abraão riu, e no caso de Abraão, aliás, Gênesis 18, versículo 12, assim pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Os dois riram ali, naquele momento da promessa de Deus. Irmãos, uma coisa que nós temos que lembrar ainda também, era que Isaac era o filho da aliança, o filho da promessa, por meio de qual os descendentes de Abraão estavam por vir. Todas as promessas da esperança da nação, ali que foi dada a Abraão, estava ligada a Isaac. No entanto, Deus ordenou para Abraão matar Isaac em sacrifício. E sabe de uma coisa? Abraão estava disposto a obedecer a Deus. Ele estava disposto a obedecer ao Senhor, como nós percebemos pelo texto da palavra do Senhor. A disposição de Abraão, irmãos, de obedecer a Deus, provou que ele amava a Deus acima de tudo, até mesmo mais do que o seu próprio filho. Até mesmo mais do que o seu próprio filho. Ele também acreditava na promessa de Deus, que viria através de Isaac, porque ele acreditava que Deus iria levantar Isaac dentre os mortos, Deus iria ressuscitar ele. Nós vemos isso no texto de Hebreus, capítulo 11, 17 a 19. Então lembremos, aqueles que buscam o caráter provado que a tribulação produz, eles terão a alegria de suportar as provações por amor a Cristo. Mas aqueles que se concentram nas coisas deste mundo, vai reagir com raiva, com desespero às provações. Nós temos que agir nas provações que nós passamos, irmãos, tá certo? Com amor maior pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não com desespero, com raiva, né? Como nós vemos nessa situação aqui, tá? Do coração de Abraão. O coração de Abraão mostrava que ele amava a Deus. E nós devemos lembrar disso também, irmãos. Uma outra razão que Deus permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo é para ensinar obediência ao povo de Deus. É para que Deus ensine o povo de Deus a ser obediente ao Senhor. Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67, vai dizer o seguinte: o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. E no versículo 71 também: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então o salmista está dizendo assim: olha, antes de eu ser afligido e passar por provação, eu estava andando em caminho errado. Eu estava seguindo por um caminho que não agradava a Deus. Mas agora, depois deste momento de provação, eu tenho guardado a tua palavra. Foi bom eu ter passado, ser afligido ali para que eu aprendesse os teus mandamentos, os teus testemunhos, irmãos. É difícil passar por sofrimento e dor, certo? Então, nós devemos lembrar disso, irmãos. Só que Deus usa muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa aflição, para trazer o crente à obediência, para trazer o crente à santidade, como diz o autor de Hebreus capítulo 12, 5 a 11 também. Mas lembremos dessa verdade importante. Mas uma coisa, Deus permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo, irmãos, para que o próprio Deus possa revelar sua compaixão para com eles. Deus, através do sofrimento, das lutas que nós passamos, que o povo de Deus passa, Deus permite que nós passamos por isso, para demonstrar o grande amor dele, a grande compaixão que ele tem para com a gente, irmãos. Então o sofrimento do servo de Deus permite oportunidade de demonstrar o amor de Deus, a bondade de Deus,
na vida dos servos do Senhor, como o Salmo 63 diz, né? Porque as misericórdias, que as benignidades do Senhor são melhor do que a própria vida, e os meus lábios te louvarão. E são melhor porque a própria vida, porque elas não têm fim em mim. Irmãos, nós devemos lembrar que nós nos tornamos muito mais íntimos de Deus quando nós somos confrontados com sofrimento, muitas vezes, irmãos, com lutas na nossa vida. Aí nós vemos a ação de Deus, a misericórdia e o amor do Senhor. Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo 13. Exultai, ó céu, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estáis com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Isaías está chamando aqui a atenção do povo de Deus, da criação, para que ela se alegre, para que ela exulte com júbilo, porque o Senhor Deus consolou o povo dele. Deus consola o povo dele. Fala que dos aflitos de Deus, o Senhor tem compaixão, se compadece. Irmãos, Isaías 51, versículo 12. Isaías 51, versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temos o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? O Senhor Deus diz que Ele é aquele que consola o povo dele. Ele é que traz consolo para a gente. Isaías, capítulo 66, versículo 13. Isaías 66, versículo 13. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Senhor Deus age aqui, ele faz uma comparação como uma mãe que se compadece e consola, assim ele ia agir e consolar o povo dele. Senhor Deus, ele traz consolo para a gente, irmãs. Senhor Deus está agindo na nossa própria vida, queridos. Lembremos dessas verdades importantes da palavra do Senhor. Porque os crentes, que são pecadores, mas pecadores redimidos, que vivem num mundo decaído, coisas ruins vão acontecer com eles. Nós vivemos num mundo caído. Nós somos redimidos, sim. Mas como nós já temos estudado, nós somos pessoas que estamos constantemente em transformação em obra, irmãos. E lembre, como o texto da palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Coisas ruins vão acontecer com o povo de Deus. O problema é uma realidade incontornável neste mundo caído e do mal. Pode ter certeza disso, irmãos. Somando-se a dor de problemas, a grande realidade perturbadora é que Deus às vezes parece que está indiferente, mas só parece. Mas só parece. Deus não está indiferente. Como nós vemos em todos esses versículos aqui, Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Ele nos consola, como nós podemos ver da palavra do Senhor. Essa é a coisa do nosso coração. Parece que Deus está distante, mas Ele não está distante. Parece que Ele está distante porque nós deixamos de olhar para Ele. Porque nós olhamos para aquela circunstância, para aquela situação. Por isso que parece que Ele está longe, mas Ele não está. Ele continua no mesmo lugar. Continua controlando todas as coisas. Irmãos, seja o servo mais fiel a Deus, apesar de estar passando por sofrimento. Apesar de você estar passando por sofrimento, luta, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E seja o servo mais fiel. Como nós vemos em Jó capítulo 1, o texto fala lá da palavra do Senhor Deus que ele era
dos fiéis, mais fiel entre todos aqueles que tinha por aquela região. Como servos de Deus no passado, clame por misericórdia. Clame por misericórdia. Na situação de angústia que os servos de Deus passaram, o que eles iam fazer é clamar a Deus, clamar pela misericórdia do Senhor, para que Deus mudasse aquela situação. E Deus pode mudar. Na verdade, Ele é o único que pode mudar. Ele é o único que pode mudar. Ele é o único que pode mudar uma situação desesperadora, que aos nossos olhos nós não vemos solução, mas que Ele pode mudar. Como nós vimos no texto de João capítulo 6, irmãos. Depois de suportar a sua própria provação e experimentar o conforto de Deus, você será capaz de ajudar outras pessoas. Depois que você passar por grandes desafios, lutas, sofrimento, e você experimentar o conforto do Senhor, você vai ser capaz de ajudar outras pessoas nessa situação ou outra que elas passarem. Deus está nos capacitando a servir outras pessoas. Apesar de todos os dilemas que passamos em um mundo caído, não altere a sua confiança no Senhor. Expresse sua confiança na contínua fidelidade, justiça e santidade de Deus. Seja firme confiando em Deus. Seja firme confiando na justiça de Deus, ainda que você não entenda muitas coisas, como Abacuque não entendia. Mas confie no Senhor, seja firme, seja perseverante, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Deus está agindo, irmãos. Tudo coopera para nosso bem e tudo é para a glória dele. O Senhor está no controle de tudo. Que lembremos dessas verdades importantes, Senhor. Que nós possamos ter, ó Deus, uma semana que possa te agradar, ó Deus. Que nós possamos lembrar dessas verdades importantes da palavra do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós tiramos os nossos olhos de Ti, ó Pai. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Senhor, permite que nós passamos por essas lutas, por essas dificuldades, ó Deus, mas tudo é para o nosso bem e coopera, Senhor. Pai querido, nós pedimos que o Senhor traga cura, Senhor, para essa situação, ó Pai. Mas principalmente, Senhor, nós queremos interceder e pedir por uma transformação espiritual, Senhor. Uma mudança de coração, para nisso tudo que tem acontecido, Senhor, no mundo, no nosso estado, que o homem possa se arrepender e se voltar para o Senhor, ó Deus. Que em tudo, ó Pai, o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, ó Deus, em todas as coisas. Nos ajuda a passar por tudo isso de forma digna para o Teu inteiro agrado, Senhor. Nos dê uma boa semana, ó Deus, uma semana que nós possamos cada vez mais descansar no Senhor, Pai. Peço que o Senhor traga cura aos nossos irmãos que estão debilitados, esteja animando eles, renovando as forças deles, ó Pai, que em tudo o Senhor seja exaltado. Se nós oramos gratos, no nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, queridos, que vocês tenham uma boa semana, tá certo? Medite nesse texto da palavra do Senhor. Boa noite. Nada nos separará do amor do nosso Deus. Nada, por mais forte que nos possa parecer. Nada nos separará do amor do nosso Deus. Nada